Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos finalizando, fechando a celebração do aniversário da nossa igreja, 61 anos de existência nesse bairro aqui, quilômetro 18. Nós temos hoje o privilégio de ouvir aqui o reverendo Carlinhos, nosso amigo, nosso querido irmão, pastor da IPI de São Paulo, nos trará para nós a palavra do Senhor. Passo a palavra para ele. Deus te use muito, irmão. Obrigado já por atender nosso convite. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio retornar à IPI do quilômetro 18, igreja que também me encaminhou para o seminário. Foi aqui que eu fui avaliado para poder estar indo para a FATIP, a nossa faculdade teológica de São Paulo. Motivo de alegria. O quilômetro 18 me traz boas lembranças. Foi aqui também que, em um determinado momento, nós pudemos, juntamente com alguns seminaristas, trazer algumas exposições do livro de Romanos. Então, uma igreja amada, uma igreja querida do nosso presbitério. Também sou grato a Deus pela vida do reverendo Omar, por onde passou, sempre me convidando, tendo a confiança de ocupar o púlpito no qual ele prega dominicalmente. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 4, a nossa leitura nesta manhã. Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 32. Quero externar também a minha gratidão a esse conselho, que sempre me acolheu com muito amor. Amém? Todos encontraram? Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai Santo, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pelo ar que respiramos. Pai, ainda na Tua presença, nós Te louvamos, Te bendizemos nesta manhã, Pai. Ó Deus, e nesta hora nós queremos pedir a Ti a iluminação do Teu Espírito Santo. Pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando em nós e através de nós, para que assim o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome continue sendo revelado em nosso coração e que a nossa terra nesta manhã, ela seja uma terra úmida, para que assim acolha a Tua palavra e nós possamos dar frutos no Teu reino. É o que nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos e irmãs, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui, irmãos e irmãs, palavras do Senhor nesta manhã, palavras de salvação. O tema da mensagem nesta manhã: as marcas de uma igreja viva. As marcas de uma igreja que completa 61 anos de organização. Amados irmãos e irmãs, Jesus, em seu ministério terreno, que durou cerca de 3 anos e meio, atraiu multidões com seus sinais e prodígios. E muitas dessas multidões foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus fazia. Não somente os milagres que alteravam a condição física, foram suas palavras que transformavam o ser humano de dentro para fora. Os discípulos, eles caminharam não apenas com o filho de José e Maria, mas eles puderam trilhar com o Deus encarnado, o Deus coberto de pele, de sangue, o Deus que se revelou a eles, o Deus que revelou um dos mais belos mistérios da sua divindade, que foi mostrar a sua face. Os discípulos, assim como o povo de Israel, eles tinham as suas expectativas. E essas expectativas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e caminhamos para o Novo Testamento, as expectativas era que o Messias assumia o trono de César, que o Messias os libertasse do jugo da opressão política e religiosa que os vulneráveis muitas vezes estavam ali vivenciando. Mas o que eles testemunham é o seu Cristo numa cruz. O que eles veem é o Messias, o descendente, aquele que assumiria o trono de Davi com uma coroa de espinho. O que eles visualizam naquela cruz é o seu Senhor com sede. Porque desde o período macabaico, as esperanças era que o Messias entraria em Jerusalém e estabeleceria o seu reino. Mas agora eles olham e eles veem o seu Cristo sendo ultrapassado, ultrajado, com uma lança. É justamente por isso que quando nós lemos Lucas, capítulo de número 24, fica nítido para nós aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos caminhando, voltando para aquela aldeiazinha, para aquela vida sem esperança, aquela vida medíocre, aquela vida sem ressurreição, ao ponto de eles encontrarem no caminho o ressuscitado, e ali Jesus
indagar a eles acerca dos acontecimentos, de tudo aquilo que havia ocorrido desde a semana da paixão, da sexta-feira da paixão até o domingo da ressurreição. E nós sabemos que aqueles discípulos, ao entrar ali naquela aldeia, ao sentar-se à mesa com o mestre, os seus olhos se abrem. E ali eles reconhecem que de fato era o Messias, era o ressuscitado. Ao ponto de eles dizerem: olha, porventura não ardia o nosso coração quando ele vinha discorrendo acerca da Torá, acerca dos profetas, acerca dos livros de sabedoria. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus, ele é enfático em dizer que, olha, fiquem em Jerusalém, porque esses discípulos, eles retornam para a Galiléia, para encontrar o restante dos discípulos que lá estavam. E nós sabemos que quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus aparecendo aos discípulos, e Jesus, ele faz uma promessa a eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que nós vemos, irmãos e irmãs, 120 cristãos num aposento em Jerusalém, orando, clamando ao Senhor. E a narrativa de Atos dos Apóstolos faz questão de nos mostrar essa igreja debaixo de uma promessa, essa igreja obediente, essa igreja aguardando o derramamento do Espírito Santo, de modo que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nós vemos a manifestação, a visitação do Espírito de Deus, ao ponto de encher a casa de línguas, serem distribuídas, repartidas como fogo. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas. E nós vemos esta igreja nascendo, esta igreja fazendo missões, não somente em Jerusalém, mas também em Judéia, em Samaria, ao ponto do Evangelho chegar em Roma, aos confins da terra. Vemos nessa igreja sinais, prodígios, milagres, vemos o testemunho, porque a mensagem da igreja é a mensagem da cruz e da ressurreição. Ao ponto de chegarmos aqui no capítulo de número 4, qual lemos nesta manhã, uma igreja que está debaixo de perseguição, mas uma igreja que em nenhum momento deixou de anunciar a mensagem do Evangelho. Mas a primeira lição que eu quero destacar nesta manhã, as marcas de uma igreja viva, as marcas de uma igreja que passa pelo Calvário, as marcas de uma igreja batizada com o Espírito Santo. Porque eu preciso abrir parênteses aqui nesta manhã. Nós reformados sabemos que o batismo com o Espírito Santo é quando Cristo, em sua graça, nos aceita como filhos e filhas. É
Aquilo que o apóstolo Paulo nos diz lá em Corinto, no capítulo 12 da sua primeira epístola, que quando nós passamos a beber de um só Espírito, somos batizados num só corpo, que é o corpo de Cristo. Fecha parênteses. As marcas dessa igreja, a primeira marca dessa igreja é a unidade. Uma igreja viva, ela é marcada pela unidade. Volte os seus olhos para o verso de número 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Que coisa linda, irmãos e irmãs. Era uma igreja em movimento, uma igreja dinâmica, uma igreja abarrotada do Espírito Santo, uma igreja cheia de desafios, mas uma igreja unida. Há um dito popular que diz: a união faz a força. E o Salmo de número 133 diz que ali aonde há união, ali a bênção de Deus se faz presente. Foi assim no Pentecostes. O povo de Deus estava unido. E foi de repente que o Espírito de Deus se manifestou. Porque onde há unidade, ali há o poder de Deus. Aleluia. Uma igreja viva. Uma igreja unida. É como um casamento, irmãos e irmãs. Onde o homem, a mulher, onde o casal, eles estão no mesmo propósito, na mesma sintonia, na mesma frequência, onde ambos têm os seus mesmos planos e projetos. Assim deve ser a igreja local. Nenhuma igreja sobrevive sem unidade. Uma das coisas que tem enfraquecido a igreja de Cristo nos dias atuais é a desunião. Porque a desunião, ela causa dispersão. A desunião, ela enfraquece o corpo. O próprio Jesus, nos evangelhos, ele diz que um reino dividido não subsiste. E a pergunta que eu faço para nós nesta manhã: nós temos sido uma igreja unida? Nós, como presbitério do Novo Osasco, nós temos sido um presbitério unido? Vejam, irmãos e irmãs, eu não estou falando de uma igreja perfeita. Havia muitos problemas na igreja de Atos dos Apóstolos. Mas a marca desta igreja era a sua unidade. E quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de koinonia, de comunhão. Mas muito mais do que uma comunhão, alvo comum. Qual tem sido o alvo comum da Igreja Presbiteriana Independente do quilômetro 18, nesses 61 anos de organização? Porque o alvo comum da Igreja de Atos era anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Nada pôde parar aquela igreja. É justamente o que Cristo, a sua palavra, nos exorta, nos estimula, nos encoraja nesta manhã. Nada pode parar a
IPI do quilômetro 18, se essa IPI ela tem somente o alvo, que é anunciar a cruz de Cristo? Amados irmãos e irmãs, eu costumo dizer na minha igreja local, o Senhor não está preocupado com uma multidão. Porque foram as multidões que disseram: crucifica-o, crucifica-o. Foi a multidão que se dispersou quando ele disse que a sua carne, o seu sangue, aquele que comesse, teria vida eterna. Se escandalizaram, começaram a se dispersar, e ele diz: para onde? Como disse Pedro: e vocês? Pedro disse: para onde nós iremos, se somente tu tens palavras de salvação, de vida eterna? Vejam, irmãos e irmãs, o que marca a vida do corpo, da igreja, é a sua unidade, é o seu alvo comum. Mas a segunda lição que esse texto nos traz nesta manhã está no verso de número 33. Que coisa linda! Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A segunda lição, a segunda marca de uma igreja viva é a sua evangelização. Evangelização. Eu estou falando de uma igreja orgânica, de uma igreja em que ela não se contentou em ficar entre quatro paredes, de uma igreja em que o seu desejo, uma igreja em que a sua beleza era anunciar somente a pessoa de Jesus. Muitas vezes nós achamos que evangelizar, fazer missão, é entregar papéis, é sair para a rua, é chegar numa praça e começar a anunciar o nome de Jesus. Não, evangelizar, fazer missão, está muito além disso. Vejam, irmãos e irmãs, se nós voltarmos os olhos no capítulo de número 2 de Atos, vemos que essa igreja de casa em casa, no partir do pão, na reunião das orações, essa igreja ela ia crescendo. Deus, dia após dia, ele ia acrescentando salvos. Cada um de nós aqui podemos ser um missionário, onde nós estamos, seja na escola, seja na universidade, seja nos nossos lares, seja na internet, no WhatsApp, nas mídias sociais. Cada um de nós, como cristãos, podemos falar de Jesus, podemos levar Jesus às pessoas. Isso também é evangelização. Uma igreja que dava testemunho da ressurreição. Uma das coisas, presbítero Rubens, que me levou a trazer essa mensagem nessa igreja tão seleta, abençoada, foi lá o logo do Instagram da IPI do quilômetro 18. Cristo vive. Eu olhei para aquele logo, Cristo vive, e eu olhei para a igreja IPI do quilômetro 18, e de fato eu pude testemunhar que Cristo vive, porque eu
tenho visto irmãos e irmãs aqui, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas dificuldades, mas que continuam honrando esta igreja, que continuam testemunhando acerca de Cristo nesta igreja, que continuam sendo fiéis a esta igreja local. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de homens e mulheres fiéis a Ele, que levam a bandeira do Evangelho, a tocha do Evangelho, e anunciem a este mundo que há um Salvador. Evangelização, ao ponto do Senhor derramar a sua graça de forma abundante. Nós precisamos evangelizar. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, como uma igreja viva, perder essa marca da evangelização. Vivemos tempos em que não somente evangelizar, mas reevangelizar. Porque a mensagem pastoral, ela é uma mensagem evangelística, ela é uma mensagem também para aqueles que estão na igreja, aqueles que muitas vezes necessitam alinhar, ajustar o coração e mente. Nós temos evangelizado. Esta é a nossa incumbência. Precisamos dar continuidade a esta missão. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Vejam, meus irmãos e irmãs, foi justamente essa evangelização, ao ponto do Espírito Santo de Deus soprar a sua palavra e ela chegar até os nossos dias. Porque homens e mulheres evangelizaram. Homens e mulheres desde o primeiro século dizendo: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui. Aleluia. Não podemos perder as esperanças. Ah, queridos irmãos e irmãs, o que tem mantido esta porta aberta nesses 61 anos de organização é esse Cristo vivo, é o Cristo da sua palavra, da sua mensagem, e nós, como instrumentos dele, estamos aqui apenas para glorificá-lo e honrá-lo e gozá-lo eternamente. Mas a terceira e última lição que o texto nos traz esta manhã, a terceira marca de uma igreja viva, está nos versículos de número 34 aos versículos de número 35, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja contribuinte. Essa é a terceira marca de uma igreja viva. Uma igreja contribuinte é uma igreja generosa. Veja que as Escrituras, ela não está falando, como muitas vezes as pessoas acabam deturpando, de socialismo, de politicagem, mas o texto, ele está nos dizendo aqui que é necessário ajudar os necessitados, a contribuição, os dízimos, as ofertas, é para o reino de Deus, é para avanço da obra de Deus, é para manutenção da casa de Deus. É interessante porque não havia
nenhum irmão ou irmã necessitado no meio da igreja. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Isso marca a nossa vida. Isso fala de ágape. Isso fala do amor cristão. Nós não podemos viver uma vida ao ponto de não enxergarmos o próximo, ao ponto de cada um de nós não olharmos para os da fé, não visualizarmos aqueles que estão em vulnerabilidade, há tantas vidas padecendo, sofrendo, há tantas famílias passando dificuldades, e não somente fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja, muitas vezes. A nossa responsabilidade é que ninguém no corpo de Cristo passe necessidade. Nós, como igreja. Porque uma das bênçãos que o Senhor coloca em nossas mãos é para que assim possamos compartilhar. Possamos ser generosos, assim como o Senhor é generoso para conosco, nós devemos também ser generosos para com aqueles que necessitam. Nós não podemos ser uma igreja soberba, individualista, uma igreja narcisista, uma igreja que só olha para o seu umbigo. Nós precisamos deixar de lado os nossos interesses, precisamos mortificar a nossa carne e olharmos para aqueles que também caminham conosco na jornada da fé. Uma igreja viva, uma igreja que acolhe crianças, idosos, adolescentes, jovens, adultos. Uma igreja viva, é uma igreja do reino de Deus. E a igreja do reino de Deus, ela não olha a quem. Uma igreja do reino de Deus, uma igreja viva, uma igreja batizada com o Espírito Santo, não tem homem, mulher, não tem grego, bárbaro, citra, mas o que tem é o ser humano, a sua imagem e semelhança. Porque em Cristo não há etnocentrismo, não há raças, em Cristo não há culturas, em Cristo há um ser humano feito à sua imagem e semelhança. É por isso que o Apocalipse diz que a igreja do Senhor, ela é composta de tribos, raças e nações. É a igreja viva, é a igreja espiritual. Nós temos sido essa igreja contribuinte. Nós temos sido generosos para com os da fé. Temos sido hospitaleiros. Tudo isso marcava a igreja de Atos. É bem verdade que quando a gente lê Atos, a gente vê tantos conflitos. Mas essa igreja ela foi marcada pela contribuição, unidade e evangelização. Termino a mensagem nesta manhã, nesses 61 anos de organização da IPI do quilômetro 18, dizendo a nós, como povo do Senhor, os campos estão brancos. Faltam trabalhadores. O Senhor está em busca de trabalhadores, de obreiros, de obreiras, que coloquem a mão no arado e não olhem para trás.
de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes, em que os seus olhos, o seu coração estão alinhados, seguros, fixados no autor e consumador da fé, como essa igreja lá no primeiro século, que nós, como igreja atual nos nossos dias, não deixemos de lado aquilo que nos torna vivo, dinâmicos, atuantes, que é o nome daquele que está acima de todo nome, de todo poder, principado e potestade. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo vive em nós. E é por isso que estamos aqui como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo, graças te damos pelos 61 anos de organização desta igreja. Pai, nós queremos te render louvores esta manhã. Tantos homens e mulheres passaram por aqui, tantas pessoas que puderam cooperar nesta obra, tantos choros, conflitos, mas também tantas alegrias, sorrisos, tantos batismos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, porque não somos nós, mas sim o Senhor quem mantém a obra. É o Senhor que é o dono da seara. É o Senhor quem reacende, mantém a chama da paixão pelo Evangelho acesa em nós, por meio do Teu Espírito Santo. E eu te peço nesta manhã, Pai, que cada um de nós sejamos aqui incendiados na leitura da palavra, nas orações, no partir do pão, na comunhão, que nós, como IPI, aqui do quilômetro 18, nesta manhã, saiamos daqui com a missão e a incumbência, Senhor amado, de fazer a Tua obra, de anunciar a ressurreição. E rogamos a Ti que o Senhor continue mantendo esta porta aberta, abençoando o trabalho, abençoando as contribuições, que nada venha faltar aqui, que o Senhor continue sendo provedor, para que o Teu reino a cada dia avance em nosso meio. Na pessoa de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos muito a Deus pela palavra edificante do seu servo, a toda a igreja. Vamos continuar louvando o Senhor agora em pé, com alegria, cantando o hino 225, graças dou, sim, pela vida. Louvemos a Deus com alegria. Fiquemos em pé e louvemos ao Senhor.